Então, vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Então, dando continuidade, né, à matéria de concretos, hoje vamos falar um pouquinho sobre a concretagem, a cura e o fator água-cimento. Então, a concretagem, ela é a etapa final de um ciclo de execução da estrutura. Então, apesar dessa etapa ser um pouco mais curta, ela necessita de um planejamento para garantir a qualidade e a trabalhabilidade do concreto. As etapas são divididas em 4. Então, transporte para a obra, transporte para dentro da obra, lançamento e cura. São essas as etapas principais. Então, transporte para a obra. Essa parte é bem básica, é mais para vocês terem conhecimento dos instrumentos, das ferramentas, como que é feita a concretagem. Acredito que você já tenha uma noção, porque é um processo muito simples que acontece, né, em muitos locais, diariamente, com grande frequência. Mas só para a gente deixar os termos técnicos aqui, entender melhor esse Professora, tá funcionamento. horrível esse áudio. Não tá me ouvindo? Tá horrível. Não sei se é só o meu aqui, mas tá como se estivesse cortando, sabe? Tá cortando aí para vocês? E para mim tá normal. Aqui Normal? também, pra mim tá normal também. Ah, então deve ser a minha conexão aqui. Se quiser dar uma atualizada aí, entrar e sair, veja se dá certo. De qualquer forma, Marcela, eu tô gravando. Depois eu vou postar no YouTube esse vídeo também, para vocês terem acesso, tá? Beleza. Então, continuando aqui a parte do transporte para obra, pode ser feita por caminhão basculante comum, que não é ideal, porque não tem um estanque, não tem agitação. Eu vou com certeza perder material, vai segregar alguma parte. Durante o transporte pode ter evaporação, exudação, que seria, né, a separação da água e os agregados. E, além disso, a descarga é inconveniente, porque a abertura da caçamba não é apropriada. O mais correto é fazer esse transporte com betoneira, que pode ser de 2 tipos, ou de misturador, que tem uma agitação de 16 a 20 RPM, ou agitador, que é de 6 a 15 RPM, dependendo da composição do meu material. É importante que tenha um intervalo de tempo máximo de 2h30 desse transporte, desde o instante em que a água de amassamento entra em contato com o cimento até o final da concretagem, salvo em condições muito específicas, né, de acordo com o clima ou com a composição do material. Alguns problemas decorrentes que podem ocorrer nesse transporte seria a hidratação do cimento devido às condições ambientais e temperatura, uma hidratação além do normal, ou uma evaporação da água, dependendo dos fatores ambientais, temperatura, né? Absorção por parte do agregado, em especial a argila expandida, que ela é um material muito poroso, então ela absorve muita água, ela pode inchar e perder as propriedades, dependendo do tempo que ela fica em contato com a água. Lembram que uma das propriedades do material agregado é não ser friável. Se ele for friável, ele vai quebrar com facilidade. Então, isso pode fazer com que se modifique o módulo de finura da areia, ou até mesmo transformar o agregado graúdo em areia, né, o que perderia várias das propriedades também. Em qualquer um dos casos, tem que se alterar o teor de água para evitar a perda de trabalhabilidade quando esse material chegar na obra. Então, tem que fazer um ajuste antes de utilizar. Agora, o transporte dentro da obra tem várias formas de transportar. O mais simples dele é o transporte manual, que é feito por caixas ou padiolas, né? Então, na mão mesmo, com um peso máximo de 70 quilos. Ou pode ser por baldes içados com corda, se for um transporte vertical. Isso daqui só é utilizado para obras de pequeno porte, né? Posso fazer com carrinhos ou jiricas. A diferença entre o carrinho de mão e as jiricas são, né, a quantidade de rodas. Ou por elevadores e guinchos, transporte vertical, ou caçambas elevatórias também. Aqui para obras maiores, com gruas e caçambas e guindastes, então a grua é a que levanta a caçamba, né? Existem caçambas especiais com descarga de fundo, que são acionadas hidraulicamente, que são essas daqui, então eu consigo retirar o cimento por baixo. Posso fazer por esteiras,
que podem ser articuláveis ou inclinadas. Essas articuláveis são aquelas que dobram, né, mudam de caminho, e a inclinada é simples, reta. Claro que eu não posso ter uma inclinação muito grande para não dificultar a subida do material por causa da força da gravidade, que vai estar contrária, né, essa esteira inclinada. Na descarga, eu tenho obrigatoriamente um aparador para evitar perda de material e um funil para permitir a remistura dos agregados. Aqui tem que tomar cuidado com a velocidade, porque se ela for uma velocidade muito alta, eu vou ter um maior contato com o ar e, consequentemente, a água vai evaporar. E a temperatura ambiente também pode afetar a qualidade, então muitas vezes eu tenho que fazer um ajuste, aumentar um pouco a umidade antes, né, de fazer esse transporte, porque dependendo da distância ou da temperatura, ela pode evaporar com facilidade e prejudicar o meu material. Também é muito comum fazer o transporte por bombeamento, que pode ser feito por ar comprimido, tubos deformáveis ou pistão. O ar comprimido geralmente não é utilizado porque eu posso ter perda significativa nas tubulações, consequentemente uma menor produtividade. Para as mangueiras, é um transporte muito demorado, então quando eu quero agilidade e um processo melhor, eu utilizo o pistão. Então aqui eu tenho os caminhões e eles são bombeados para dentro da obra por esse pistão. E esse concreto ele vai se deslocar dentro da tubulação de uma forma constante. Então, para ele se deslocar sem, né, se prender, sem formar um gargalo ali, a gente coloca um lubrificante entre a tubulação e a massa. E às vezes é necessário colocar umas válvulas de retenção para impedir que esse material volte, dependendo, né, se eu precisar deslocar ele com uma altura, que vai ter uma energia potencial associada. Daí a próxima etapa seria o lançamento. Então, nesse caso, eu vou colocar o material nas formas. Tem que tomar cuidado para que o material não se separe. Então, tem as formas corretas aqui de colocação. Vocês estão vendo que nas corretas o material está homogêneo, tem uma fase só aparecendo. Nas incorretas, eu tenho formação de um segregado embaixo. Então, consequentemente, se eu segrego concreto aqui embaixo, ele vai ter uma quantidade a mais de material, vai ter duas composições, então ele vai ficar uma composição heterogênea, né? Então, essa mistura heterogênea, né, já tem mais uma fase, como o nome já diz. Algumas indicações: evitar o arrasto a distâncias muito grandes, para não provocar perda de material durante o arrasto, então aquele atrito muito elevado. Evitar lançamento a grandes alturas, que geralmente gera segregação. A altura máxima tem que ser de até 2 metros. Porque os materiais, eles têm pesos específicos diferentes, né? Então, eles são, às vezes, podem se separar por causa disso. Aí tem o adensamento, que seria eliminar o ar em excesso incorporado dentro da massa. Então, tornar ela mais compacta e menos permeável. Isso vai depender da trabalhabilidade do material, porque eu vou fazer uma agitação dentro do material. Então, algumas exigem um adensamento lento, outras com concreto menos plástico, posso fazer um adensamento mais energético. Ele pode ser feito de forma manual, mas ele não é muito indicado. Esse adensamento manual é feito com peça de madeira ou barra de aço, que você vai agitar dentro da massa de concreto, puxando o concreto para cima e para baixo para tentar tirar o ar e eliminar esses vazios. Então, é usado só em casos de emergência e em locais com pouca importância, devido à dificuldade de um acabamento. Daí, o mais utilizado é o mecânico, que a gente usa vibradores. Um dos mais usados é o vibrador do tipo agulha, que fica imerso na massa. E eles têm um raio de ação que provoca um adensamento, né? Então, tem até um limite para utilizar, dependendo do diâmetro da agulha. Aqui tem alguns exemplos de área de atuação dessas agulhas. Então, as agulhas menores têm um raio de ação até 10 centímetros, uma distância de vibração de 15 centímetros. Quanto maior essa agulha, maior o raio de ação dela, no máximo até 60 centímetros. Mais do que isso, eu não consigo fazer um adensamento eficiente, então eu posso correr o risco de deixar uma quantidade de ar muito grande dentro do material. E vocês já sabem, né, que o ar é uma substância que tem propriedade nula, ou seja, ela vai reduzir muito as propriedades mecânicas desse material.
Alguns cuidados têm que ser tomados também. Vibrações longas vão ocasionar essa segregação, que é a separação dos materiais. Então, o material mais pesado vai ficar mais embaixo, o material mais leve, a nata do concreto, que é formada praticamente como se fosse uma argamassa, ela vai subir. Um bom indicativo da intensidade de vibração é se aparecer uma superfície brilhante. Então, vai começar a ficar espelhada a superfície do concreto, indicando que a água está começando a subir demais e se separar dos agregados. Então, ali já indica que eu tenho que terminar esse processo, parar de adensar, e que eu já não tenho ar suficiente lá dentro. Então, o adensamento foi bem feito. Outro indicativo é ter respingo de nata na agulha. Então, o material sem o agregado vai começar a pingar, que é o material mais fluido, mais líquido, né? E, por fim, o processo de cura, que é o processo que se inicia imediatamente após a concretagem. Então, terminou o adensamento, já começa a cuidar desse processo de cura, que é o processo de endurecimento. Nesse momento, tem que cuidar para o concreto não perder água muito rápido, porque se ele perder essa água, ele vai retrair e vai gerar muitas fissuras de retração hidráulica. Então, eu tenho que assegurar que as reações aconteçam com a água, né, sem ser muito intensas, pelo menos 7 dias, nesses 7 dias iniciais, que seriam as primeiras idades do concreto, onde a resistência é muito pequena. Então, se ele perder muita umidade nesses 7 dias iniciais de uma forma muito rápida, ele vai retrair, né, como eu falei, e vai gerar fissuras. Os 4 tipos de retração que acontecem no concreto são a antógena, que é a redução do volume da pasta, a hidráulica, que é a que a gente cuida no processo de cura, né, que é a perda de água não fixada ao cimento, a térmica, que é pela reação exotérmica, que consequentemente vai fazer com que a água evapore, né, e a carbonatação, que é menos significativa, porque é a formação, né, do carbonato de cálcio. E é um processo muito lento, igual eu falei para vocês, que leva, né, vários dias, às vezes até meses. Então, esse processo aqui, ele não é tão prejudicial pro concreto. Lembrando que as contenções da retração hidráulica e térmica, elas podem minimizar a antógena. Então, se eu cuidar da água, eu consigo controlar a temperatura e consigo controlar o volume da pasta. Então, consigo controlar todos os tipos de retração, só cuidando para que o concreto não perca água em excesso. Por isso que essa parte é tão importante. Para fazer esse processo de cura, existem vários materiais que eu posso utilizar para que ele não perca essa umidade com facilidade. O ideal é usar água potável. Quando não for possível utilizar água potável, posso usar algumas películas, pode ser poliméricas ou com outras composições, que façam que a água fique dentro da estrutura, ou algum produto obtido por soluções, ou emulsões de resinas aquosas ou parafinas, tudo isso para impedir a desidratação do concreto, principalmente nesses primeiros 7 dias. A resistência é muito baixa. Então, as proteções aqui, só ilustrando alguns exemplos, posso molhar a superfície diversas vezes, posso fazer por aspersão, também é água potável, posso proteger com tecidos umedecidos, existe também a cura química. Oi, professora. Oi. O Wesley fez uma pergunta ali com relação ao qual material mistura. Ah, tá ali a pergunta dele ali no chat. É que para mim, estou vendo só minha apresentação, agora eu vi. Qual material a mistura vai ajudar a água a não evaporar tão rápido? Então, esse daqui eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui, um dos exemplos é a cura química com essa substância. É um material polimérico, 309R. Ele forma uma película protetora. Então, como se fosse uma camada ali de tinta em cima, que seja impermeável e não deixe a água evaporar. Lembrando que as tintas são polímeros, né? Posso usar emulsão também, a partir de uma substância que seja insolúvel em água, né? Então, esse material não vai reagir com a água,
vai ficar ali por cima, protegendo o material, também a base de polímeros, essas emulsões. E esses seriam os exemplos principais. Então, respondendo a pergunta do Wesley, pode ser tecido, pode ser essa cura química, que seria um processo de polimerização que forma como se fosse um filme no material, pode ser emulsão, que também forma uma camada protetora no material, e essa emulsão, com o tempo, ela vai saindo. Então, esses são alguns exemplos. Não sei se respondi a tua pergunta, Wesley. A composição é toda a base de materiais poliméricos, a emulsão é impermeável, certo? E aqui ele forma uma película também impermeável. Tranquilo? Por que geralmente não é utilizado água não potável? Porque na água não potável ela não tem o tratamento, né? Então ela pode conter sais, açúcares ou outras substâncias que vão fazer com que a água perca as propriedades de envolver e reagir com o cimento, né? De forma eficiente. Então não é aconselhável. Isso pode fazer com que o material perca qualidade, perca muita qualidade. Então água potável é o ideal para se utilizar e é o que é geralmente utilizada com maior frequência. Aqui tem umas perguntinhas do livro. Eu quero que vocês respondam no fórum e justifiquem o porquê. Número 1, a resposta é qual e por quê? Certo? Bem simples. Então, essa é a primeira parte para vocês responderem. Vai ter mais algumas perguntinhas depois da aula do fator água-cimento. Então, dando continuidade aqui no nosso processo de concretagem, vamos falar de uma substância que é muito importante, que a gente fala com bastante frequência, né? Que seria a água. Mais especificamente do fator água-cimento, que é um fator muito importante no processo de construção de forma geral. Então, aqui, como eu falei para vocês, toda a água, ela serve para beber, para fazer concreto, mas nem toda água para fazer concreto serve para beber, né? O ideal é que se utilize a água potável, como eu falei para vocês, mas às vezes não é possível, então a gente utiliza aqueles outros compostos, aquelas outras substâncias que eu mostrei anteriormente para o processo de cura. Novamente aqui falando por que utilizar água potável, porque a água não potável ela pode ter açúcar dissolvido ou sulfatos e outros sais, né, que não podem ser empregados, que vão prejudicar as propriedades. E a qualidade do concreto, ela está diretamente ligada ao fator água-cimento, que é calculado de forma bem simples, pela água em litros dividida pelo cimento em quilos, certo? É importante que a gente encontre um valor ideal dessa relação água-cimento, porque quanto menor o valor de água-cimento, maior vai ser a resistência do concreto, menor vai ser a permeabilidade e maior a durabilidade. No entanto, se eu pôr pouca água, o que vai acontecer? Qual que é a principal consequência de não se pôr água suficiente? O que vocês acham? Não vai ter uma mistura homogênea entre os materiais desagregados do cimento com o restante dele. Isso, eu não vou conseguir ter uma mistura eficiente, né? Uma mistura homogênea, e também não vou conseguir trabalhar com essa massa, ela vai virar uma farofa, né? Então eu não consigo fazer com que ela deslize, seja fluida, aplicar ela com facilidade, né? Então, por isso que é muito importante estudar esse fator. Aqui tem um gráfico que mostra a relação água e cimento em função da resistência à compressão. Então, quanto menor essa relação água-cimento, maior a resistência do material. Só que tem um limite que é a trabalhabilidade, né? Então, aqui ilustrando para vocês. Se eu utilizar água em excesso, o que vai acontecer? Além de perder propriedades mecânicas, né, perder aqueles outros, permeabilidade, resistência, durabilidade, essa água ela vai escorrer durante a mistura, vai escapar pelas gretas, vai subir para a superfície, vai fazer a separação do material
Então, o material mais leve vai ficar, que dissolve mais facilmente na água, vai subir, a pedra que não se dissolve vai descer, vai se separar, vai virar uma confusão, né? Então, nessa situação, a água carrega o cimento para cima e deixa a peça concretada empobrecida, porque a pedra, como vocês lembram lá nos materiais compostos, é ela que dá resistência mecânica para o concreto, né? Que seria o meu reforço na forma de partículas. E a falta de água vai gerar vazios e, como a gente falou anteriormente, não vai fazer a mistura eficiente e meu material não vai ser fácil de ser aplicado, né? Vai ser difícil de trabalhar. Para baixar esse fator água-cimento, é bem simples, a equação é muito simples, né? Eu posso simplesmente aumentar o consumo de cimento ou reduzir o consumo de água. Então, por exemplo, eu quero um fator água-cimento de 0,5, mas aqui eu estou usando 40 litros de água e 50 quilos de cimento. Meu fator água-cimento está 0,8. Se eu deixar a mesma quantidade de água e aumentar o cimento, eu consigo alterar, ou se eu diminuir a quantidade de água e deixar o cimento, consigo alterar também para um fator mais adequado. Depois desse fator água-cimento ser calculado, eu vou mostrar para vocês mais para frente algumas relações também de valores de resistência na próxima aula, que envolve também esse fator água-cimento. Tem outro teste que é muito importante para ver qual que seria a qualidade do material em termos de quantidade de água também, que é o teste SLAMP. Então, ele é muito simples e ele serve para identificar ou medir a consistência do concreto, que pode variar de muito seco, que a gente chama de farofa, a muito molhado, que a gente chama de sopa. Então, o equipamento é bem simples, é uma forma cônica, que tem diâmetro embaixo de 20 centímetros e em cima de 10, e a altura total tem 30 centímetros. Então, eu vou colocar a massa de concreto em 3 camadas. Então, eu coloco a primeira camada, vocês estão vendo aqui no desenho, e faço o adensamento, que é retirar o excesso de ar, né, manualmente, com 25 golpes, com uma haste metálica de 16 milímetros de diâmetro. Depois que eu fizer esse adensamento, eu coloco a segunda camada, e daí coloco de novo, faço adensamento novamente, daí põe a última camada e faço adensamento novamente até preencher totalmente esse molde. Depois que eu fizer essas 3 camadas, eu vou levantar essa forma bem lentamente, levando de 10 a 15 segundos na vertical, e daí vou ver o escoamento desse cimento, que ele vai cair, né? Dependendo da consistência dele. A diferença de altura entre a massa do concreto e da forma vai me dizer qual que seria essa consistência, que é um valor tabelado. Então, dependendo dessa distância aqui, entre a massa de concreto e a forma, eu posso dizer que se a minha consistência é muito seca, se ela é seca para firme, rija, plástica, muito mole, mole, ou a sopa, né, fluido. Então, aqui eu consigo classificar também em função da consistência do concreto. Tranquilo? E essa parte inicial seria isso. Aqui tem mais umas questõezinhas para vocês responderem no fórum também. Da mesma forma que a parte inicial, justificando. E nossas referências. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, respondam lá ao fórum, justifiquem bem bonitinho para contabilizar a nota. E daí, esse vídeo... O fórum não era para ser menor, não, professora? Oi? O fórum não era para ser menor, não? Como assim? Mas são questões de múltipla escolha. É só Não, falar, gente. é letra C, por quê? Por quê? Justificar com as tuas palavras de forma bem simples. Ah, sim, entendi. Tá bom? Uma frase já justifica. Só para não Mas a da ficar... betoneira, todas que eu coloquei na internet existem. Da betoneira? Sim, se jogar lá, todas aparecem. Ah, mas cuidado com as referências da internet. Olha as referências do livro. Aparece em loja de materiais de construção para vender. Procure no livro.
Ah, então, eu tava até mexendo nesse livro aí, só que Tem 2 não livros. achei não, nesse que a professora tirou esse exercício até, que foi materiais de construção, concreto e argamassa, né? Eu achei o exercício, mas as Isso. respostas mesmo não achei falando disso. Mas tem no meio do texto. Dá uma lidinha com mais calma. Se você realmente não encontrar, daí você me escreve lá no fórum. Eu dou uma olhada. Beleza? Pessoal, tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, se vocês não conseguirem encontrar algum exercício, eu mando uma outra referência para vocês lá no fórum. Esse vídeo vai ficar no YouTube? Ele demora um pouquinho para processar aqui no Google, daí assim que ele processar, eu baixo ele e subo para o YouTube. Eu deixo o link lá no estúdio também. Faz favor, então, volta nos exercícios lá, eu quero tirar uma foto aqui pra mim fazer lá. Ele tá no estúdio já, Ah, tá no estúdio as lá? aulas. Tá, Ah, tá beleza. nos materiais da disciplina. Ah, tá bom, beleza. Tranquilo? Eu pego lá então. Então, beleza. Então, da minha parte é isso, pessoal. Estou à disposição, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida. Qualquer coisa, me mandem e-mail ou me escrevam no fórum também, se precisarem de alguma coisa depois. Ô, professor, Eu vou. mas que nem se caso. Ali ela falou da primeira, mas se eu responder 80% e ficar faltando alguma ali. Se Como caso eu não assim? acho. No fórum. Perdeu na hora de você, vai ficar querendo matar o fórum? É porque- Não, vocês conseguem responder tudo. Ah, então beleza. Eu sei que vocês se ajudam também. Vocês são uma turma bem unida, né? Mais ou menos. Não, mas Então tá bom. acho que todos em conjunto conseguem responder. Só não copiem a resposta do coleguinha, né? Sejam mais criativos. Claro que todo mundo vai ter a mesma resposta, né? Porque por ser objetiva, só tem uma resposta, mas caprichem um pouquinho nas justificativas para não ficar idêntico, né? Para vocês aprenderem alguma coisa também com os exercícios. E é isso. Positivo. Positivo e operante. Então, beleza, pessoal. Boa noite a todos. E voltamos amanhã para mais concreto. Isso aí, vamos encher uma laje então. Vamos aprender a concretar, né? Pelo menos isso. Nem que seja na teoria, infelizmente, não conseguimos fazer na prática, né? Mas a teoria vai estar perfeita, pelo menos. Ah, não, temos que encher uma laje aí, porque é da obra. E completou uma laje, é costela. Tá sabe? pronto. Costela assada. Ó, A parte mais importante da obra, né? A laje. tem uma equipe da turma ali que toda vez que é completada uma laje, dá-lhe churrasco. Viu só, então? Por Deixa- conta do fornecedor ainda. Eu ofereço meu terreno lá. Se quiserem fazer uma laje lá, eu ofereço. Ah, já tem local para construir, então. Isso aí. É só acabar a pandemia, então. Mas eu acho que daí nós já terminamos, né? Aguenta um pouquinho. Ai, gente. Então, beleza. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhor.